ruim. Primeiro, só tem essa versão ruim. Na faculdade eu assisti essa versão, a gente assistiu essa versão ruim, né? Talvez na Cinemateca, né? Tem uma versão restaurada. A lista vai, vou soltar a lista em 1 minuto. Vai aparecer no chat aí, tá? Quem perder ela, eu vou soltar no final da aula também. Beleza? Então ela vai aparecer aí em alguns minutos. Aí é só colocar o nome lá. Deixa eu só avisar aqui, peraí. Aí, essa aí é a lista. Depois eu solto ela de novo, tá? Não se preocupe. Então, uma traga, a qualidade que a gente tem é ruim. Outra coisa, os filmes do cinema novo seguem o que o Glauber Rocha defende como a estética da fome. Tem um texto manifesto do Glauber Rocha chamado Estética da Fome. Resumo do resumo. A gente tem que fazer uma estética cinematográfica anti-hollywoodiana, anti-comercial, que dê conta de expressar as precariedades deste país subdesenvolvido. Então, a nossa estética tem que ser propositalmente precária. Tá? Então tem os primeiros filmes do Nelson Pereira dos Santos, você quase não consegue ver o rosto dos personagens, mas é proposital, tá? É uma precariedade formal que estetiza a nossa precariedade social. E aí tem influências no neorrealismo italiano, né, do ponto de vista da denúncia social, e influências na Novelle Vague, do ponto de vista das inovações formais. Beleza. Nesse terreno geral, o Roberto Santos faz a adaptação do Matraga. O que a gente vai ver? A gente vai ver o final. Quero que vocês prestem atenção no que não vai acontecer e na trilha sonora. Vou colocar. Quero acabar sendo amigos. O som é baixo mesmo, tá? Então, quem tiver um bom. Pode aumentar aí nos seus computadores, ele é baixo mesmo. É a cena final, ele já esfaqueou o Joãozinho Bem Bem. Mas agora se arrepende dos pecados. E morre logo como um cristão que é pra gente poder ir junto. Bobajada, mano velho. Acabou! Acabou! Para com isso, cambada de secreto! Para! Pois entrega bem direitinho o corpo. Em chão sagrado com muito respeito. Aí é meu amigo, seu Joãozinho Bebê. Deixa, Bado. Quero morrer também. Claro. Isso pra minha gente. Padre. Meu nome? Não!
alguém tem que morrer, que seja pra melhorar. Muito bem. O que não aconteceu aqui? Vamos pensar no que não aconteceu. Pergunta a você. Ô, Lucas, no livro, o final é uma traga, né? E no filme, o final é o padre, né? Ele ficou distorcida. Sim, é uma alteração importante aí, né? Tem Ele o não teve padre. tempo de falar, né? Ele não teve tempo de falar da gente dele, da Dionora e da filha. Ele não teve a redenção completa, né? Aí. Também. A multidão não está em volta também. Só que você. Tá tudo certo que vocês falaram. Mas vocês estão tangenciando a parte principal. Do recheio dele, que ele segura com as mãos, ele não tá aí? Não, não aparece o recheio mesmo, mas não. É como uma traga. Uma traga não vira matraga. Ele não vira mito. Ele dá um grito final lá e acaba. O que o Roberto Santos está fazendo? Ele está desmistificando uma traga. Ele tira essa carga mítica. O que tem? Você tem um homem que venceu outro homem. Outra coisa diferente é que vocês viram que estava na igreja, né? Para quem já assistiu, né, o embate final começa na igreja, não numa casa, né? No filme de 2016 volta para casa, mas eles estão na igreja e saem da igreja. Você está na igreja e já pensa, bom, vai ser a grande glorificação, não? Mas há essa quebra de expectativa. Eles saem da igreja, morre e não vira matraga. Isso tem a ver com o cinema novo. Isso é uma forma de você introduzir o cinema novo para os alunos. É uma estética cinematográfica, sobretudo engajada. Quase todos marxistas. O que o Roberto Santos está falando? A revolução social não está numa entidade religiosa, num santo. Está no homem humano. É o homem humano que vai fazer uma revolução social, que vai reordenar o caos local. Então, ele vai desmistificar, desheroificar uma traga, trazendo de volta para a condição humana. E isso é índice do engajamento do cinema novo. Vários filmes vão tentar, entre aspas, combater a religião alienante. Tá? Mas isso quer dizer que os caras são contra a religião? Não. Se você pegar, por exemplo, Barra Vento, não sei se alguém já assistiu, né? Filme lindíssimo. Você tem uma crítica à alienação religiosa, mas você tem um respeito e uma percepção da poética daquela religião, né? Daqueles devotos de Iemanjá. Então, o Glauber Rocha fala assim, tem essa beleza, tem essa poética, mas você tem alienação também. Então, não é só crítica, tá? Mas existe uma crítica pesada aí. Tudo bem essa parte? Beleza. E aí, o Roberto Santos colocou o Geraldo Vandré no final, né? O Requiem para a Matraga. Parece que essa música tocou numa novela aí também, não sei. Mas, enfim, vamos
ouvir o começo dela novamente. Tá? Eu não vou colocar o filme para a gente pensar só na letra. Velho Chico, isso aí. É essa mesmo. Você que ninguém há de me vim aqui só pra dizer ninguém há de me calar. Se alguém tem que morrer, que seja pra melhorar. Tanta vida pra viver, tanta vida a se acabar. Com tanto pra se fazer, com tanto pra se salvar. Você que não me entendeu, não perde por esperar. Opa, muito bem. Então, aí está o Vandré, né, no Requiem para Matraga. Requiem já é essa canção fúnebre, né? Já é um gênero fúnebre por excelência. E aí diz o seguinte a canção, né? Vim aqui só para dizer, ninguém há de me calar, se alguém tem que morrer, que seja para melhorar. E o resto segue este tom melancólico. Ora, quem é esse alguém? É uma traga. Né? Se alguém tem que morrer, se uma traga, e o próprio Joãozinho, que tem as suas virtudes também, que seja para melhorar, que seja para melhorar aquela nova ordem social. Então, tem essa correspondência total com os matragas. Né? Tanto o cinema novista, quanto o literário vão ressignificar a ordem local. Um vira mito, o outro não. Né? E se eles morrem, é para melhorar, como diz o Geraldo Vandré. Geraldo Vandré, que é conhecido por que não falar das flores, porque não... Como que é? Para não dizer... Para não dizer que eu não falei das flores, perfeito. Que é um sujeito de canção de protesto, né, no contexto militar. E ele é um grande leitor de Rosa, né? Ele tem várias canções que falam do sertão, falam do boi. Então, não à toa os cinemas novistas, o Roberto Santos, vai chamar o Vandré, né? Porque ele já tem essa ideia da revolução necessária num contexto da ditadura militar. Tudo bem? Fato curioso é que se o Roberto Santos tivesse ajudado, o Leonardo Vilar, o ator, teria virado santo 2 vezes na vida, né? Porque, não sei quem já assistiu, o Pagador de Promessas. Isso. Pagador de Promessas, Anselmo Duarte, né? Que ganhou o Cannes, ele vira santo, né? Aqui ele poderia ter virado também, enfim.
grande ator cinemanovista, né? Ele com o Pitanga e o Otton Bastos, enfim, e outros, e o Átila, né? Então, essa é uma possibilidade de trabalho, né? Uma coisa difícil na eletiva é os alunos assistirem aos filmes do cinema novo, principalmente no contexto virtual. O contexto virtual enfim, é uma merda, né? Mas em sala de aula, você põe os caras para sentar lá e bota o filme. O Matraga é um bom filme em que você não precisa passá-lo por inteiro. Você pode trabalhar com passagens apenas, né? Pode trabalhar com aquela cena inicial que eu coloquei lá dele na chuva, né? A chuva purificadora, e colocar esse final que introduz o cinema novo. E aí você pode pensar num outro filme do cinema novo por inteiro. Eu já trabalhei com o Padre e a Moça, já trabalhei com Vidas Secas, já trabalhei com... esqueci agora. Depois eu lembro. Entre outros. Barra Vento. Então, o cinema novo é uma estética cascuda, né? Às vezes é cascuda até para a gente. Para um aluno, pode ser mais difícil. Então, tem que buscar cenas ou os filmes menores, né? Os filmes mais curtos. Vidas Secas, isso. Então, essa é uma possibilidade, né? Você pensa adaptação para a linguagem cinematográfica e, o Bacurau é isso mesmo. E a linguagem e o Requiem para Matraga. Tudo bem essa parte? Beleza. Vou tentar falar menos agora, para a gente ficar com mais tempo para o fim. Então, a gente entra no Diabo do Bacurau. Negócio assim, Bacurau e Torto Arado são as narrativas da nossa geração, né? A gente tem que assistir, claro que vamos fazer as críticas dialéticas, mas é o que marca a nossa geração que está resgatando essas narrativas regionais, né? Se a gente teve uma cena urbana ali nos anos 2000, com Racionais, Paulo Lins, Ferrez, o movimento Mangue Beat mesmo, agora parece que a gente entra num movimento de voltar aí a esse Brasil, os rincões do Brasil, né? Enfim, só para a gente pensar nossa boa arte contemporânea. Vou entrar no Bacurau. Filme polêmico, né? A minha entrada não será por algumas discussões que pairam por aí, né? Então, sei lá, questões imperialistas, de descolonização, ou um excesso de didatismo ali na obra do Kleber. Não vou entrar por aí. Eu vou entrar, sobretudo, com o diálogo com o cinema novo. Por quê? Cinema novo, ele é todo fundamentado na literatura brasileira. Sobretudo, a de Geração de 30 e o Rosa. Então, Nelson Pereira dos Santos vai fazer Graciliano e várias obras do Jorge Amado. Joaquim Pedro de Andrade, Manuel Bandeira, Drummond. O Roberto Santos, o Rosa, né? Tem como que é a adaptação do São Bernardo? Leon Richman, né? Vai fazer aquela belíssima adaptação do São Bernardo. Enfim, tudo literatura, né? Tudo. Se for, vai na paz, Vamos ver. Então, a minha entrada em Bacurau é por meio do diálogo com o cinema novo, uma vez que o cinema novo dialoga com a literatura. E aí a gente vai ver cadê o Matraga ali. De imediato, acho que a primeira vez que você assistir Bacurau, você já pensa no Matraga ou no Grande Sertão, né? Aquela coisa do sertão e uma coisa meio bang-bang, né? Um western brasileiro. Então, acho que tem essa referência mais imediata.
Aí vamos ver que algumas pessoas já falaram aí onde que aparece. Deixa eu pegar aqui. Preciso compartilhar. Muito bem, então a gente raspou ali, né, os fuzis, o final de Matraga é próximo dos fuzis, falou agora do Roberto Santos, do Gerardo Vandré, e agora algumas referências de Bacurau. Bacurau, ele vai beber muito no cinema novo, então aqui nós temos do lado esquerdo, né, o Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, filme do Glauber Rocha, primeiro filme colorido, filme incrível, incrível. É uma continuação do Deus e o Diabo na Terra do Sol. Vai continuar a história lá do Jagunço. Aqui é a abertura do filme, né? O Alton Bastos vai fazer um professor e ele tá, é interessante porque ele tá fazendo as crianças decorarem datas importantes. Então ele fala que dia, quando que o Brasil proclamou a República. Aí as crianças falam a data. Quando que se aboliu a escravidão? Aí as pessoas falam. Então ele vem nessa sequência de datas históricas importantes para o Brasil. E a última ele fala assim, quando morreu Lampião? Então, existe essa equiparação da abolição, da instauração da República e a morte de Lampião. Uma valoração aqui dos cangaceiros. Né? No Bacurau, a gente sabe, o museu resguarda a origem do povo de Bacurau. Né? Eles vão resgatar a sua origem cangaceira para enfrentar aqueles americanos malucos. Então, em ambos, há uma revitalização aí do cangaço. Um cangaço que é a resistência a alguma coisa, alguma ordem social desigual. Depois isso vai reaparecer em Canudos também. Então, o Dragão da Maldade, essa cena dele dando aula do lado de fora, e aí a cena do professor Plínio, também, né, com as crianças falando de Bacurau, e aí ele percebe que Bacurau não está mais no mapa. Todos os filmes do cinema novo tem no YouTube, praticamente. Aí, essa outra equiparação, né, saiu, essa foi a capa bem famosa, né, da época, 2019, acho, da Cahiers du Cinéma, Le Brasil do Bolsonaro, né, Brasil do Bolsonaro. Começa um pouco depois do começo, né, a gente tem essa marcha fúnebre, e o Padre e a Moça, do Joaquim Pedro de Andrade, um pouco depois das cenas iniciais, também vai para essa marcha fúnebre. Qual é o grande tema do Padre e a Moça? É o Brasil arcaico. É um Brasil que é moderno e arcaico? Sim, mas sobretudo o arcaísmo do Brasil, né? Que se confronta com o modernismo. Um arcaísmo que vai condenar à morte o padre e a moça, né? Que é um poema do Drummond. Vale a pena. Tem um texto do professor Ivan, da literatura brasileira, que compara o padre e a moça, o padre moça e o padre e a moça, do Drummond e do Joaquim Pedro de Andrade. E aí a Cahiers du Cinéma, importantíssima, né, revista francesa, pensando de que forma nossos modelos arcaicos voltam para a gente entender aí a narrativa do Bacurau, que foi feita antes do Bolsonaro assumir, né, mas que já prenunciava a banalidade da violência como força motriz do nosso Brasilzão. Então, aí mais uma confluência. Essa aqui eu acho bem interessante,
você tem, do meu lado esquerdo, uma cena do Deus e o Diabo na Terra do Sol. Você tem o cego Júlio. O cego Júlio é muito importante porque o Glauber Rocha queria colocar essa figura quase que folclórica do sertão, né, que é o cego contador de histórias, né? Um grande paradigma é o Patativa de Assaré, que aparece em várias. Aparece no Matraga, né, um cego contador de histórias, aparece no Deus e o Diabo e aparece no Bacurau. Qual é a função desses contadores de histórias nessas narrativas? Eles vão ajudar a contar a história, né? Vão ser quase que um aedo dentro da narrativa. Então, o cego Júlio, no Deus e o Diabo, vai conversar. Essa cena é bem bonita, né? Porque ele pergunta para o Antônio das Mortes, o jagunço, que está caçando os cangaceiros, que vai aparecer depois no Dragão da Maldade. Ele fala assim, né? O que você está vendo aí? Ele fala, vejo o sertão, né? Ele fala, tudo isso aí era Canudos. E o Glauber Rocha foi filmar onde era o Arraial de Canudos mesmo, né? Ele filmou lá, antes de ser inundada a velha Canudos. Então, Canudos sempre volta. E você tem sempre um cego contador de histórias. No Bacurau, você também tem o contador de histórias, né? O repentista ali, que não é cego e que não tem um violão tão rústico assim, né? Ele tem um violão mais moderno, porque o moderno e o arcaico são muito presentes, né? Então, o Bacurau, eles vão receber mensagem pelo celular, vão tirar foto das cabeças pelo celular. Tem ali é um sertão, é um rincão, mas as pessoas usufruem ali da modernidade. Então, do mesmo modo que a gente tem, o cantador tem aqui. Essa cena é bem bizarra, né, lá no Bacurau, é que ele está contando umas parlas do casal do sul do Brasil. Eles falam, não, toma um dinheiro aqui, ele não quer o seu dinheiro, né, só quero, sei lá, te azucrinar, ele fala alguma coisa assim. Então, isso é bem interessante, né? Depois vou falar mais do cangaço. E aí, por último, o Bacurau e o Abril Despedaçado. Abril Despedaçado não é cinema novo, né? É um filme recente, aquele filme com o Rodrigo Santoro, uma coisa meio estranha, né? Porque o Rodrigo Santoro não tem muito, enfim, correndo lá como um sertanejo pobre que não tem água, etc. Abril Despedaçado, ele é uma homenagem, né? Tem até uma cena idêntica, ele é uma homenagem ao Deus e o Diabo na Terra do Sol. O Abril Despedaçado é um filme basicamente sobre rixas entre famílias. Vai recuperar um pouco da história de Lampião, né? Lampião surge por conta de uma briga entre vizinhos. É essa ambiência que o Abril Despedaçado resgata. E existe um método, né, que recupera a cultura libanesa de quando essas rixas podem chegar às vias de fato. Então era assim, matava um membro de uma família, você pegava a camiseta dele e esperava secar. Quando ela secasse, começasse a amarelar, estava na hora de comprar a rixa com a outra família. E aí as pessoas iam se matando assim, sem parar, né? Sobre isso Abril Despedaçado. No Bacurau, você tem os dois amigos do pacote que vão ser mortos, né, pelos sulistas brasileiros, e vai ter a morte de uma criança, que é um debate bem hipócrita lá entre os americanos tresloucados lá, e eles colocam no varal, né, mais para o fim do filme, e tá seca. Tanto que os americanos chegam lá e falam, welcome to Bacurau. Aí eles olham isso e falam, nossa, que selvagens, né? Não, tá mostrando esse diálogo de tipo, beleza, vocês mataram, a camiseta tá seca, nós estamos prontos para o revide.
Então, essas são algumas confluências antes da gente voltar para o Matraga. Tudo bem aqui? Alguma questão com Bacurau? Antes do paralelo com o Rosa, mais imediato? Bom, silêncio consciente, hein? Beleza. A gente vai ver, então, uma cena agora do Bacurau. Tá? A gente vai ver a cena logo depois da fazenda, né? Então, os cavalos fogem, né? Os amigos do pacote vão ver o que aconteceu na fazenda. Chega lá, foi todo mundo exterminado. E aí, os dois amigos do pacote morrem. E o pacote vai lá. Depois disso. Tu volta pra Bacurau. Eu vou falar com o Lunga. Lunga? O homem vale mais pelo mal que pelo bem que pode fazer. Ó, o drone que eu falei não é de ninguém daqui, viu? Fica de olho no céu. Vim aqui só pra dizer ninguém há de me calar. Se alguém tem que morrer, Eu falei pra você não ir, caralho! Porra! que seja pra melhorar. Eu falei pra você não ir, caralho! É claro que era uma cocomba, seu, porra! Pra viver, tanta vida se acabar. Caralho, velho, caralho, que merda! Com tanto pra se fazer, com tanto pra se salvar. Você que não entendeu, não perde por esperar. Beleza. Passou rápido algumas coisas, né? Vamos fazer um exercício aqui. O que dá para falar ali de cinema novista e do próprio Rosa? Nesse trecho. Sei que passou rápido, depois eu passo de novo. Acho que a questão da violência aí, né, Lucas, aquilo que a gente tinha falado, né? Violência importante ali, ela vai ser causa e consequência. Mas como que a gente relaciona com o conto do Matraga? Sobretudo com a discussão ordem e desordem. Acaba esse trecho, ele vai atrás caminhos tortuosos, ele vai atrás do Lunga. Então, posso falar? Pode falar. Quem está falando? Eu não estou ouvindo. Fala, Maria. Francisca. Será que não é a regra própria de Bacurau e que a gente vê em Matraga, né? Que é a lei própria do lugar, a organização que eles têm interna ali e própria deles? Sim, né? Certo. A violência, né? Como uma maneira de se resolver as coisas quando necessário,
que remonta a uma traga. Muito bem, Francisca. O que mais? Tem bem mais coisa. Perfeito, Silene. Aquele sujeito, né, que vai remeter aos preto velhos, que vive isolado, né, cultiva as ervas, tal, ele diz o pacote, né, vai atrás do Lunga, beleza, ele vale mais pelo mal do que pelo bem. Damiano, isso. É exatamente uma traga, né? Uma traga vale pelo mal que ele faz, porque esse mal é civilizador, é ordenador, na verdade, desculpa. Então, uma traga e o Lunga vão resolver, por meio da violência, um problema social ali. Então, eles valem pelo mal que eles fazem. A questão racial é interessante, porque ela também é desconstruída ali, né? Qual é o estereótipo dos preto velhos, das narrativas brasileiras? O estereótipo é que seriam pessoas muito simples, que são somente baseados numa fé, e uma fé de origem africana, ainda que se misture com a brasileira. Esse é o modelo que aparece. O que o Kleber Mendonça estava fazendo? Está revitalizando isso. De fato, é um sujeito que conhece ervas, que tem um conhecimento especial só dele. Mas é um sujeito extremamente esclarecido. Ele fala, bom, tem um drone ali. Tá? Eu sei que é um drone, os caras querem fazer a gente de trouxa aqui. Ele já percebe quando aquele casal maluco aparece, né? E eles vão meter bala, vai explodir a cabeça do cara lá. Então, é um sujeito esclarecido, no sentido adorniano mesmo. Uma desconstrução. Deixa eu ver aqui. Mariana, eu acho que o pacote, no início do filme, não quer mais ser chamado dessa forma, isso mesmo. E sim pelo Acácio, isso. Mas depois de todo o conflito se inicia, ele volta a ser pacote, isso mesmo, né? Tanto que o Lunga cobra ele, né? Fala, e aí, vai ser pacote? E nesta parte, assim como a questão do Joãozinho e do Matraga, a sexualidade também é problematizada. Ora, a gente tem o Lunga, aquele personagem andrógeno, performático, que queria ser professor. Ali é mais fácil da gente visualizar. Mas fica também no ar, e o ator do pacote fala isso mesmo, é isso mesmo, ficou no ar, que os dois tiveram alguma coisa no passado. A gente não sabe se é só uma cumplicidade no crime, ou em resolver as coisas no tiro, ou se rolou uma relação homoafetiva. Mas o Kleber planta essa sugestão para nós. Na verdade, a questão de gênero, ela é dada no filme todo, né? O filme todo. A Carmelita, Sônia Braga, fica sugerido que ela teve uma relação também com a que morreu ali. Ajuda aí a lembrar, gente. Assisti 3 vezes o filme já, não lembro. A Domingas. Né? Fica insinuada isso. Quem cuida de vigiar é uma pessoa trans. Né? Você tem as garotas de programas e o garoto de programa, todos vão flertar ali com o pacote. Então, questão de gênero parece aí bem interessante no filme. Mas voltando, tem mais coisa ainda que vocês não viram. Tem essa. Então, o sujeito esclarecido, o preto velho esclarecido, ele já tem a noção. Pô. O sujeito vale mais pelo mal do que pelo bem, assim como uma traga. Beleza. E aí? Tocou o Geraldo Vandré. Como que a gente associa?
Se alguém tem que morrer, que seja para melhorar. Os amigos do pacote tiveram que morrer para o pacote ir atrás do Lunga. A criança teve que morrer. Então, essas personagens de Bacurau tiveram que morrer para que alguma coisa fosse feita. Para que fosse acionado alguém revitalizador da ordem social. Por isso que aquela música está ali. Depois ela reaparece no final, né? Quando os caras estão enterrando ali o nazista lá americano. Toca no fim também, que aí aquele cara vai morrer para melhorar. Então, é a mesma lógica do Matraga. Vou mostrar de novo a cena. Notem 2 detalhes que vai passar muito rápido, fora do carro. Tu volta pra Bacurau. Eu vou falar com o Lunga. Lunga. O homem vale mais pelo mal que pelo bem que pode fazer. Ó, o drone que eu falei não é de ninguém daqui, viu? Fica de olho no céu. Vim aqui só pra dizer. Duas imagens importantes. Uma remete diretamente a Matraga. Alguém viu? A cruz, perfeito. A cruz na beira da estrada, tal qual a cruz que foi plantada lá na beira do morro. Mas parece que aqui que já não é... Deixa eu ver aqui, calma. Perfeito, Mariana. Perfeito. Então, ó. Já falo dessa questão. Mariana tocou algo importante, né? O indivíduo coletivo. É à toa que a música do Requiem do Matraga começa aí? Não. Ela tem a ver com o percurso do Matraga, seja no filme, seja no conto, tem a ver com o percurso do Lunga. E aí você coloca a cruz tal qual a cruz no conto. Então, essas são as interfaces com o conto. E você tem o que parece uma arcada dentária de um tubarão. Passa muito rápido. Depois, quando o líder lá dos americanos vai começar a atirar em todo mundo, um dente de tubarão entra na mão dele. O que dizia Antônio Conselheiro? O sertão vai virar mar. E o mar vai virar sertão. Os conselheiristas, cangaceiros e jagunços, né? O Euclides da Cunha não faz essa distinção, ele chama todo mundo de jagunço, mas seria mais um cangaceiro. Eles vão defender o líder que fala o sertão vai virar mar e o mar vai virar sertão. O coletivo se junta para enfrentar o exército brasileiro. E quase vai vencer, só perde porque eles não tinham mais comida e não tinham mais acesso à água. Então, a força do coletivo ela é fundamental. Várias vezes isso aparece no filme do Kleber. Por exemplo, quem é o protagonista? Não tem. É a comunidade de Bacurau. Quando o prefeito chega lá, eles são super organizados, todo mundo sobe, entra nas casas. Também aparece a questão da água, exatamente.
quando os americanos chegam, eles também estão organizados. Eles entram para as casas, ficam escondidos. Então, a força do coletivo, ela é fundamental. E isso ecoa a estética do cinema novo, né? O Cristiane, você ia falar? Você estava com a mão levantada? Eu ia falar a questão da água e também a questão, assim, quando passa você falou que era uma dentada de tubarão, eu achei que era uma gado, né? E a questão da cruz, aqueles carros abandonados, dá a entender que essa questão do cangaço, das batalhas, não é a primeira vez que a comunidade enfrenta, que eles já tinham. E quando mostra a cena dentro do museu, a história deles, né, dá a entender que já é uma comunidade que já enfrentou, talvez de outras maneiras, né, outros ataques. Perfeito, né? O carro que aparece lá, um dos carros abandonados, é uma veraneio da polícia. É o carro da polícia durante a ditadura militar. Ele está cravado de balas. Então, é um povo que resistiu na origem ali, cangaceira, em algum momento resistiu durante o período militar, que é quando tem aquele carro da polícia, e agora resiste de novo, né? Sempre buscando as suas origens, a violência, né? E o coletivo. Então, isso é um diálogo cinema novo. Outro diálogo cinema novo importantíssimo, já estou finalizando, tá? É a constante desmistificação. Ali a revolução, a resistência, é no povo. Totalmente no povo. Tanto que a igreja é um lugar para você colocar entulho. Ela aparece uma vez. Né? Tem um cara que fala, vamos abrir a igreja, mas ela nunca fechou, mas ela serve para guardar entulho. Então a religião não aparece. Né? Tem uma hora que o caixão parece que está saindo água do caixão, mas ela estava sob o efeito do psicotrópico que eles tomam. Então, você tem esses índices aí de que nada é mitificado, tudo é humano e coletivo. Então é muito social esse filme, né? A revolução tem que ser coletiva, social, desalienante. Tal qual propõe Roberto Santos na interpretação do Matraga. O pacote, Alexandre, você quer dizer? Convite para o menino da Casa do Sul conhecer o museu não é um convite, é uma ameaça. Sim, sim. Então não tem mítico, né? Sumiu do mapa? Não, sumiu porque os caras fizeram alguma coisa. Tudo bem? Beleza? O quê? Ô, Lucas, no filme também, falando ainda dessa questão racial, parece um diálogo interessante lá entre o casal do Sul e os americanos, na hora que o casal do Sul se coloca como branco, e aí eles dão risada e falam que não, no máximo vocês são latinos, né? E a gente aqui no Brasil, a gente tem essa questão, né, de ter a pele um pouco mais clara, se colocar como branco, né? E quando a gente sai, né, a visão que eles têm lá fora, nossa, não é de branco, né, de branco europeu, a gente se coloca. Mas é um diálogo bem interessante também, Sim. Né, para fazer até com os alunos dessa questão. Sim, total, né, para a gente pensar várias coisas ali, né, o preconceito externo conosco,
essa autossegregação interna nacional, né, tentando buscar uma raça pura, sulista, em parte de uma comunidade, certamente. Alguém perguntou aqui, ó, deixa eu ver, a Débora, mas a coisa do mito, né? Então, assim, o filme, ele te induz a pensar que seria quase um realismo mágico, um Gabriel Garcia Marques. Um caixão tá saindo água? Não. Né? A mulher acabou de sair da estrada, cena inicial, atropelando vários caixões num caminhão-pipa. Depois que ela toma o psicotrópico, ela fez o quê? Ela associou as duas imagens anteriores. Eles não buscam as referências cristãs para a solução dos problemas. Eles não pedem por Deus, a igreja nem sequer aberta está. O preto velho, que é estigmatizado como sujeito místico, recluso, é um sujeito esclarecido. Então, ele pega esses estereótipos e fala, não, nada, tudo isso aqui tem explicação esclarecida, racional. E é por isso que essa comunidade vai também vencer esses caçadores de gente. Fala, Rafael. Percebo uma coisa também com a relação com a chuva no filme Bacurau e no filme do Augusto Matraga, porque a chuva traz uma virada de algumas visões nos filmes, né? Então tem aquela imagem que você mostrou do Augusto Matraga tomando aquele banho de chuva, e no filme do Bacurau também tem uma parte que chove, né? Então primeiro eles vivem uma tensão, está chegando algo estranho, vem a chuva, e aí depois começa a ter uma virada na história, que é o momento onde eles começam depois a matar os invasores, né? E eu achei interessante essa imagem da chuva no sertão, essa coisa, né? Que também tem alusão a essa coisa do sertão vai virar mar, mas como os dois filmes brincam com essa imagem da água e da chuva, né? Perfeito, é isso mesmo. Tem essa chuva bem bonita, né? Mostra a chuva caindo nos cactos, né? E é o que você falou, é o momento da virada. E a água, ela aparece toda hora, né? Então, quando o prefeito vai buscar, ele abre a van, tem um monte de garrafinha de água ali dentro da van, para os gringos, matadores de gente. Isso aí. Boa, bem lembrado, bem lembrado. Gente, ó, antes de só abrir debate, deixa eu mostrar rapidamente o que isso vira para os alunos. Isso vira uma avaliação, né? Em momentos diferentes viraram avaliações diferentes. O que consiste? Sempre um texto, né? Um texto de crítica literária, geralmente uma lauda, no mínimo uma lauda. E já saíram trabalhos primorosos, já saiu gente comparando Quincas Borba com a construção de Brasília, o documentário do Joaquim Pedro. Já saiu várias coisas interessantes. Então, ó, eu estou apresentando? Estou. Rapidíssimo. Possibilidades, né? Então, eu sempre peço um texto. Aqui eles têm que produzir um texto. E essas foram possibilidades que aconteceram ao longo de 1 ano e meio. Primeira, escolher um dos tópicos que aparece na obra e analisá-los detalhadamente. Que obra? Matraga. Ou personagem, ou algum dos temas. Só a violência, só a beatificação, só a política. Né? Brasil coronelista ali, claro, né? Retratado numa traga. O Brasil, né? Pensar o Brasil, as relações de arcaico e moderno, ou um outro tema. Pensar somente o narrador, ou somente o estilo, a linguagem do conto. Ele escolhe um disso aqui e aprofunda numa lauda. Algo parecido que a gente fazia na literatura brasileira 6. Ele sempre tem a liberdade de pegar o que a gente estuda, no caso o Conto do Rosa, e comparar com alguma outra obra. Né? Ele tem que me perguntar antes, né? Posso comparar com Dois Irmãos do Ratum? Pode. Então ele tem essa possibilidade. Outra é responder essa questão que é mais difícil. Né? O enunciado é mais difícil porque ela é uma pergunta. Um nexo estético que pode ser apreendido entre o movimento tropicalista, aí a gente teve a aula de Tropicália, e certa dinâmica da narrativa de A Hora e a Vez de Augusto Matraga,
é o tratamento conferido à justaposição de elementos opostos, sobretudo moderno e arcaico. Discorra acerca dessa orquestração artística da contradição nas produções citadas. Então, é um enunciado mais, enfim, um pouco mais difícil, né? Mas ele é proposital. E aí ele tem que discorrer essa resposta. Última possibilidade, pensar criticamente as interfaces entre o conto de Rosa, a adaptação do Roberto Santos, a música do Vandré e o Bacurau, ou seja, uma síntese das várias linguagens. Então é isso que eu faço, pensando uma traga, para não ficar só no conto, as múltiplas linguagens. Essas são as possibilidades. Fim. Ficamos aí para os nossos debates, conversas sobre o conto, Bacurau, Roberto Santos, ou qualquer outra coisa. Fala, Leonis. Mas a primeira era sobre a água ainda, se eu não me engano, foi o Rafael que falou, achei bem legal. E para expandir um pouco, você tinha falado, né, do mito, do Antônio Conselheiro, o mar vai virar, o sertão vai virar e tal. Isso é encontrar em outras obras. Por exemplo, o nome da baleia no Vidas Secas, só para retomar o Graciliano sempre, não é à toa. É uma questão mítica também, né? Em outras obras você tem cachorros que se chamam tubarão. São vários animais que tem, por exemplo, que levam o nome de bichos que metem água. Então, isso é uma tentativa de chamar chuva e tudo mais. Por exemplo, como falado, a chuva ela é sempre vista como algo... Não lembro como que você tinha falado, Lucas. Algo positivo? Revitalizador, né? Purificador. Isso. Já no Drummond, não. No Drummond você tem o contrário disso, né? A chuva, ela corrói ali, né? As estátuas, as casas de Ouro Preto e tudo mais. Então, só essa primeira questão sobre a água. A outra, eu acho que é uma questão mais simples, que o conto, você escreveu aí a hora e a vez, né? O conto se chama A Hora e Vez de Augusto Matraga. Eu sempre tive essa dúvida também, se era hora e vez, e se é a hora e a vez. É a hora e vez, esse é o correto. E aí eu queria te perguntar se você sabe, ou se alguém sabe, se a gente poderia problematizar essa questão, porque eu acho que o intuitivo é a gente falar a hora e a vez. Só que não tem o segundo o segundo artigo. E aí, não sei, pensando ali no Rosa, nessa construção dos nomes, dos títulos que a gente já viu, o que a gente poderia pensar? Jogo para você novamente. Obrigado pelas buchas, sempre pertinentes. É a hora e vez mesmo, não tem o A. Se eu coloquei errado. E pelo jeito coloquei. Primeiro a água, né? Perfeito, né? Eu ia falar exatamente do tubarão, você já falou do tubarão, né? E essa coisa do sertão mar, dá para ir na música, né? O sertão vai virar mar, né? Questão de Brumadinho. Brumadinho não. Esqueci o nome da represa lá. Quem lembrar, põe aí depois. Dá para pôr o final do Deus, o Diabo na Terra do Sol. Sobradinho, isso, obrigado. Brumadinho, outra coisa, Minas Gerais. O final do Deus, o Diabo na Terra do Sol é justamente a passagem final, o sertão virando o mar. Esqueci de falar até uma coisa que ajudou a lembrar. Tá tocando uma música incrível no final do Deus, o Diabo na Terra do Sol. A trilha sonora é do Sérgio Ricardo. Qual é o nome do cantador em Bacurau? Sérgio Ricardo. Na hora que tem um cortejo, ele fala, o cara lá do som fala assim, Sérgio Ricardo vai puxar, que é o mesmo cara que faz a trilha sonora do Deus do Diabo. Então, mais uma referência aí que eu tinha esquecido.
Aí então a questão da água, enfim, é isso mesmo, né? O Drummond, num ambiente civilizado, ele vai problematizar a água de outra maneira, a água que corrói a obra de arte. E A Hora e Vez de Augusto Matraga. Não sei também. Boa pergunta. Não sei. O que você pensou para problematizar a ausência do artigo definido? Eu não sei, cara, porque esse artigo iria definir, né, essa vez que iria chegar, mas a gente não sabe. Ele sai ali no intuito de buscar, né, tem um chamamento, né, ele não consegue mais ficar ali. Algo metafísico o chama para ao encontro dessa vez, né? E a gente tem lá os pássaros e tal. Tem a mudança do nome, e essa coisa mítica, eu não sei, a ausência desse artigo aí, eu acho que pode ser alguma coisa para se pensar, mas eu não sei. Inicialmente, agora, eu pensaria assim, e sendo uma única coisa, né, predestinada, como você falou, se fosse a hora e a vez, talvez daria a ideia de definir duas coisas distintas, mas quando não tem um artigo definido, soa como uma única coisa, a hora e vez, essa justaposição, né? Até porque ele não esperaria encontrar aquilo, né? Quando ele encontra novamente o bando do Joãozinho Bem, ele jamais esperaria aquilo, e começa muito de repente aquele embate, né? Exatamente. Ele deixa ir o burro levar, né? E a hora que rola ali, ele não perde a oportunidade. Deixa eu só ver aqui. Essa avaliação, possibilidade, seria o público do ensino médio, né? Isso, Luiz, ensino médio. As eletivas, elas acontecem em séries multisseriadas, então mistura primeiro, segundo e terceiro. Além do artigo do Ivan, você tem recomendação para ler cinema novo com relação aos autores modernistas? Tem. Tem um livro, chama Literatura... Deixa eu pegar aqui, senão não vou lembrar o nome. Um segundo. Achei que ia achar fácil, não achei. Mas é do Paulo Emílio Salles Gomes, né? Acho que é Cinema e Subdesenvolvimento, um livro pequenininho. Exato, né? É isso aí. Paulo Emílio é da geração do Antônio Cândido, né? Revista Clima. Ele vai ser o primeiro a pensar o cinema novo com relação ao subdesenvolvimento e à literatura. O livro do Ismael Xavier é fundamental. Os trabalhos do Ivan e os trabalhos da Ana Paula Pacheco, que foi citada aqui. Essas são possibilidades. Tá? Antes de continuar as perguntas, se alguém precisar sair, fica à vontade. Tá? A gente vai continuar a conversa aqui. Quem não assinou a lista, assina. E para a semana que vem, Sara Palha. Volto para as perguntas. O Ivan da literatura brasileira. Ajuda aí, é Ivan Francisco Marques? Isso. Marques. Acho que ele... Revista Tereza, talvez. Ivan Francisco Marques. Tem sugestão de gramática para trabalhar com matraga? Olha, eu nunca pensei numa matraga na gramática. Não tenho mesmo. Quando eu pensei no Lopes, eu pensei que ele era mais curto, né? Ajudava. Mas se você pensar em algo, pode compartilhar conosco também. Eu mando depois, pode ser o artigo dele, Patrícia? Preciso achar. É sobre o padre e a moça, bem interessante. Lucas, queria te fazer uma pergunta também. Por favor. Queria te agradecer pela aula inicialmente. Depois eu queria entender um pouquinho mais de uma discussão que o Leonel levantou sobre o narrador.
E aí você disse que no seu Instagram que tem textos, é isso? Sobre essa questão do narrador não ser pictórico e ser diferente do graciliano. Boa. Não, eu falei Instagram, eu falei errado, tá? Tá no grupo de WhatsApp eu mandei. Perfeito. Tá? Não sei se você tá lá. Foi o que você mandou hoje pela manhã? Sim. Perfeito. Os dois são muito bons do Cândido, e ele vai falar desde a prosa regionalista do século XIX, a diferença dentro dessa prosa que é pitoresca, e depois ele vai desenvolver isso pensando nos regionalistas do 19, na geração de 30, Graciliano, Jorge Amado, e na geração da América Latina. Esses textos são fundamentais. E tem uma discussão que é cascuda, mas vai passar pela representatividade, né? O Graciliano Ramos, assim como o Leônidas, eu amo ele, né? Meu livro preferido é Grande Sertão, meu autor preferido é o Graciliano. Então, sempre vou defender o Graciliano. Mas o Graciliano está preso a um modo de literatura muito próxima ao romance burguês ainda. Lucas, você disse isso na semana passada e eu não consegui, assim, entender como que está muito ligado a isso, né? Você fala desse modernismo conservador, você usou essa expressão a semana passada. Sim. Veja, quando a gente aprende história da literatura, né, a gente coloca lá, primeira geração, fase heróica, modernismo, cinema de arte moderna, segunda geração, fase mais engajada, ou social, romance regionalista do Nordeste. Entra no Graciliano, sempre aparece segunda geração modernista ou neorrealismo. Por quê? A escrita do Graciliano, a maneira de ele se expressar, as suas formas literárias, vai se aproximar, por exemplo, da forma do Machado, com a diferença da matéria narrada. Então, ou vai falar da seca, ou vai falar da sua infância. Então, tem essa diferença da matéria. Claro que há as adaptações, há muita adaptação. Mas é um romance neorrealista. E esse romance neorrealista, nessa reconfiguração do neorrealismo, ele tem a origem europeia. Então, o romance surge por uma dinâmica capitalista. A gente precisa encontrar uma forma literária para entreter a classe burguesa, né, que agora é consumidora. Surge na Europa. E aí fecha o que o Antônio Cândido fala de sistema literário. Agora você precisa ter obras originais para entreter a burguesia. Antes nem precisava ser original. Esse é um modelo folhetinesco que vai se desenvolver de maneiras diferentes. Isso é recuperado pelo Graciliano, com a diferença que ele vai tentar adequar a matéria da desigualdade brasileira. Tanto que a gente não vê muito estudo do Graciliano comparado, por exemplo, com Mário de Andrade ou Oswald de Andrade. Não existe. Porque não tem um radicalismo na forma literária, embora seja genial o que ele faz em São Bernardo, em Vidas Secas. Quando a gente entra no Guimarães Rosa, ele vai radicalizar as formas literárias. Não é uma forma literária europeizada, é uma forma da América Latina. Por exemplo, a forma dos mitos locais, a forma do repente, a forma de contar história, os causos. Isso só tem aqui no Brasil, na América Latina, do jeito que a gente conhece. Isso é importado no Grande Sertão Veredas. Grande Sertão Veredas são vários causos. Quando você coloca vários causos formalizados, você não está seguindo o padrão do romance burguês, porque o romance burguês não tinha causos locais. Estou sendo um pouco
prolongado, porque a questão não é fácil e não sei se eu estou sendo claro também. E vale a pena ler os textos, senão eu vou falar muito e eu não vou conseguir ser tão didático quanto o Antônio Cândido. Transculturadores, super regionalistas. Lucas, eu te agradeço, eu vou ler e foi claro, sim. Eu te agradeço muito. Ô, Patrícia, só para o do Cândido, que eu tinha falado, o Cândido ele vai dizer que o Graciliano ele cria um procurador, né, para escrever o Vidas Secas, e isso está lá no Ficção e Confissão, do Cândido, tá? Certo, eu tenho aqui. Muito obrigada. Deixa eu ver aqui. Um ponto que eu acho muito legal é que tanto Guimarães Rosa nos filmes citados é a visão dos personagens, ao mesmo tempo tipos comuns, até cruz, e com seres que vão além. Isso. A ideia é que sempre as questões humanitárias, transcendentais, metafísicas, partem desses sujeitos que estão à margem da sociedade brasileira. Deixa eu ver. A lista não teve, Sabrina, semana passada, tá? Professor. Pode falar, quem me chamou que eu não estou vendo aqui. Chama de novo. Mas pode falar. Sobre a pergunta que eu fiz antes, sobre o mítico. Na verdade, eu queria entender mais a presença dele no conto do que a anulação na versão do filme. Porque é algo que eu percebo em outras obras, mas eu acho que eu não tenho uma referência teórica, assim, ou escutei alguém falando sobre o conceito mais, entendeu? Muito bem. Vou pegar o trecho aqui, rapidíssimo. O estudo da Ana Paula Pacheco, né, ela vai falar do lugar do mito no Guimarães Rosa. Vale a pena olhar, talvez, a introdução, que mito é tanto o ato narrativo, quanto essa história extramundana. Então, o mito tem essa ambiguidade. A gente está falando aqui no mito no sentido extramundano, né, no sentido de uma narrativa quase sagrada. Vou reler o final, deixa eu pegar aqui. Um pouquinho antes, né, da cena final, ele diz: pede para chamar o padre, né, pede para ele vir me abençoar pelo caminho, que se não é capaz, se não me achar mais. E riu. E o povo, enquanto isso, dizia: foi Deus quem mandou esse homem no jumento, por mor de salvar as famílias da gente. E a turba começou a querer desfeitar o cadáver de seu Joãozinho Bem-Bem. Todos cantando uma cantiga, qualquer um estava inventando na horinha. Não me mata, São Joãozinho Bem-Bem, você não presta mais para nada, seu Joãozinho Bem-Bem. E Augusto falou enérgico: para com essa matinada, cambada de gente herege, depois enterrem bem direitinho o corpo com muito respeito em chão sagrado, né? E por aí vai, até que chega no final, ele fala: então Augusto Matraga fechou os olhos com um sorriso, etc, etc. Algo importante é que quem vai ajuizar o sujeito como um santo, mito, é a comunidade local. Se não tivesse ninguém para reconhecê-lo ali, ele não poderia ser considerado um mito. Então, quando eles falam, foi Deus que mandou esse homem no jumento, a imagem do jumento a gente já associa à imagem de Cristo. Então, o povo está reconhecendo que ele é um homem sagrado, tal qual Cristo, que veio para mudar tudo. E aí o narrador, no fim, fala que ele vira Augusto Matraga. Então, você tem o reconhecimento dos personagens secundários, você tem um suposto milagre feito,
some a violência, entra a compaixão, e você tem o ajuizamento do narrador, que fala, ele é matraga agora. Tudo bem? Então, esse conjunto de fatores lançam ele para um plano santificado. Ele não é mais só qualquer pessoa, ele é o homem do jumento, tal qual o Cristo, que veio para salvar a humanidade por meio da compaixão. Entendi. Tem um pouco a ver com virar um modelo, assim, uma referência para o grupo coletivo. Sim, sim, certamente, né? Um modelo de humanidade. Entendi. Mais alguma questão, gente? Lucas, queria te perguntar uma coisa que você falou no início da aula, que na verdade já não tem mais a ver com o conto. Você falou um pouco sobre um trabalho seu com os textos, né, de autores latino-americanos, falou do Pedro Páramo, nananã e tal. Você tem alguma indicação legal, que às vezes vocês têm acesso e a gente não tão fácil assim? Você diz de texto crítico? Isso, também. Ou até mesmo filmes e tal. Me interessa. Olha, tenho bastante coisa. Quer dizer, bastante coisa não, bastante coisa artística, teórica é bem difícil de achar, eu estou sofrendo bastante, né? Teórica, 3, que eu já citei. Esse texto do Cândido é a base, o Literatura e Subdesenvolvimento. Tá, esse aí eu já peguei na semana passada. E aí você tem o livro que eu falei da Marli, né? Da Marli Fantini, da Fronteiras. Uhum. Ela vai falar bastante disso. E os textos, você pode pesquisar textos do Angel Rama. Tá. Essa parte teórica. Parte literária, tem os mais clássicos, Gabriel Garcia Marques. Não sei se você já leu 100 Anos de Solidão, né? Uhum. Então, você já sabe. O Vargas Llosa, no Peru. Sim. E aí tem os menos conhecidos. O Pedro Páramo é o ápice do ápice. Sim. Ele é bem pequeno, vale a pena. Tem o outro livro do Juan Rulfo, Chão e Chamas, né? Leão e Lhamas. E algum texto crítico para o Pedro Páramo? Tem, mas eu não sei ainda, porque eu não preparei o Pedro Páramo ainda. Ah, tá. Não, tudo bem. Então já ajudou bastante já. Tem um livro que chama Senhor Presidente, do Miguel Astúrias, bem interessante. Tá, legal. Obrigada. Tá. Eu vou dar uma procurada em todos esses que você foi falando, então. Obrigada pela aula. Nada. Senhor Presidente é ótimo, é muito louco. Mais alguma coisa, gente? Lucas, eu levantei a mão aí. Posso fazer uma pergunta? Pode, depois vai a Lilian. Então, é uma pergunta rápida, Lucas. Primeiramente, eu queria agradecer aí, né? Porque eu sou professor de geografia, né? E aí a gente tem a ciência geográfica, tem um modus operandi, né? E aí a gente entra na literatura, né? E aí tem contato com outras ideias, né? Que ajuda a enriquecer na própria sala de aula, no ensino de geografia, que, obviamente, eu preciso me aprofundar mais, né? Mas assim, para entender um pouco da literatura, né? Do estudo literário, né? E pensando na geografia, porque a gente tem bastante, assim, não só unicamente como método de estudo, o marxismo, né? O método materialista histórico, mas comparece
enormemente na ciência, né? E há uma discussão aí, né, entre outros métodos, o hipotético dedutivo, fenomenológico, né? Mas, pelo menos a linha que eu sigo, né, que eu escolho seguir, é mais uma ciência crítica, né? Mas, pensando na literatura, assim, eu vejo que o marxismo, né, ele tem, às vezes, uma dificuldade de entrar nesse mundo subjetivo, né, nesse universo simbólico, né, dado a sua característica, né? Como que a literatura vê esse método, né, e ainda preservando esse universo simbólico, né? Como é que... Eu não sei se eu fui muito... se eu não fui muito claro, né? Se, de repente, né, eu posso trabalhar um pouco mais, né? Mas, basicamente, como que a literatura vê, né, esse método sem perder a sua fenomenologia, né, do estudo do fenômeno humano, né? E é isso aí. Beleza, boa pergunta, hein? A sua pergunta é assim, eu vou simplificar um pouco ela, que o pessoal da teoria literária não me ouça, porque senão vão me matar aqui, tá? Lá na USP, praticamente toda a formação da crítica literária é marxista. Tanto que tem um pouco de rusga quanto a isso, né? Às vezes um pouco de exagero, mas ela é de base marxista. Os grandes críticos, todos marxistas, e alguns de origem sociológica, né? Então, Antônio Cândido, Roberto Schwarz, eram da sociologia. Vou tentar simplificar muito. O que a crítica marxista literária tenta entender? Ela vai olhar para o texto e vai tentar fazer uma crítica imanente. Teoria do Adorno, né? O que é isso? É entender de que modo a estrutura social foi transformada em estrutura literária. Assim, você olha um texto literário do Machado de Assis, por meio da sua estrutura, e compreende a sociedade da sua época. Ou seja, você compreende por meio da estrutura e não por meio do conteúdo. É isso que a crítica marxista persegue. A estrutura social tem a ver com as dinâmicas de poder, né? Sobretudo depois com a ascensão do capitalismo, que tem uma dinâmica própria. Quando você olha a estrutura do texto, você compreende a estrutura social. Então, esse é o nexo que se persegue. Essa é a crítica imanente, entender de que modo o social foi objetivado na forma literária. Em resumo, esse é o objetivo. Por isso a gente consegue ver no Curtiço, sargento de milícias, de que modo a estrutura social foi apreendida literariamente. Resumão, esse é o objetivo. Deu para, enfim, plantar uma semente aí da literatura? Deu, mas assim, só para compreender melhor, a análise marxista, ela vai mais se focar, né, ter como objetivo a estrutura, né, daquele universo que acontecia socialmente para a criação daquele produto literário. E não, eu não sei se eu entendi, e não vai se ater especificamente ao conteúdo da produção literária, é isso? Não sei se... Tem o conteúdo é uma consequência. Ele vai olhar assim, por exemplo, Machado, período escravocrata. A ideologia da escravidão não vai influenciar o Machado,
não é isso. Mas a estrutura social brasileira que se forma com a escravidão, brancos, livres, ricos no poder, classe intermediária que vive de favor e os escravos, essa estrutura social virou estrutura literária no Machado. Então, ao olhar esse texto do Machado, a gente entende a estrutura social brasileira. Logo, o conteúdo vem por consequência, mas essa parte é cascuda de entender mesmo, tá? Porque a gente está tentando entender até hoje. Não, é perfeito. É porque, né, somente, só para finalizar, como eu venho dessa corrente, né, crítica, Unesp, de presidente prudente, né, eu carrego muito da geografia, eu carrego muito isso comigo, e eu tenho o maior, sabe, eu sou maior afeito a essa, mas na história, né, dando aula, eu sou professor efetivo do estado do Mato Grosso, né, minha esposa é professora, doutoranda agora, né, e a gente sente a necessidade de abrir um pouco esse leque, né, para entender mesmo o fenômeno mesmo, né, a fenomenologia do ser humano, da construção literária, né, entender, sei lá, povos indígenas, como é a sua relação com o mundo, né, mas eu acho que foi perfeito, Lucas, você queria agradecer aí, né, a sua aula, foi muito bom mesmo. Valeu. Vinícius e Lucas, só para fazer um comentário sobre isso, tipo, peço desculpa para a Lilian, que tinha chamado antes, mas só por causa desse tema, eu percebi que a questão do Vinícius lá no chat tinha surgido quando você mostrou a adaptação de 65, e é uma adaptação que, no seu fim, retira o caráter mítico do Matraga para tentar criar um herói real, e que é o herói real que vai trazer a revolução social. Mas acho que isso não é pelas motivações marxistas do realizador, mas por causa do propósito local dele ali, o propósito daquele momento, daquela construção. Porque não é como se a teoria crítica marxista, que é a teoria crítica essencialmente marxista, voltando lá no Walter Benjamin, ela retire o caráter fantasioso ou de fenômenos surreais e abstratos das histórias. Tanto que um exemplo concreto é o Garcia Marques, que é um marxista, um comunista, e é um dos maiores nomes do realismo mágico. Então, acho que o marxismo, dentro da teoria crítica da literatura para todas as artes, ele exerce essa função da suspensão de descrença para estudar o conteúdo. Não é como se ele só focasse no que é concreto e descartasse o mágico e o surreal. Perfeito. Alguém... Calma, gente. Vamos fazer o seguinte. Alguém quer falar ainda dessa questão do marxismo? Que a Lilian quer falar. Eu quero falar. Fala, Selma. Eu queria sugerir ao Vinícius Stock procurar ler Henri Lefebvre. Há um livrinho chamado A Sociologia de Marx. Atualmente, você disse que o marxismo histórico... No marxismo existem várias variações, né? Essa história do marxismo materialista é uma delas. Os estudiosos mais a fundo, que se baseiam no autor mesmo, falam em marxiano, né? Um autor marxiano. Quem é um exemplo disso é o José de Souza Martins, professor da USP na Sociologia, professor emérito. Mas o Lefebvre, ele se baseia muito no Lefebvre, e o Lefebvre tem orientado, tem sugerido, tem inspirado muito estudos do cotidiano, onde aparece esse subjetivo em que você diz que o materialismo histórico, que eu acho que é um pouco clássico, não aborda. Henri Lefebvre é uma leitura necessária e devagar, porque ele nos oferece uma nova visão do que é ser um marxismo clássico e das possibilidades
da análise do subjetivismo. Era isso. Ai, Lucas, você é ótimo. Muito obrigada por tudo. Você amplia a nossa visão. Muito obrigada. Muito bom. Você tem uma carga literária muito densa e uma reflexão igualmente. Muito obrigada. Eu que agradeço, Selma. Eu que agradeço, Selma. Lilian, a palavra é sua, mesmo que não for de Marx. Se precisar, a gente volta no Marx. Seu som está fechado. Fechando o som. Agora está ouvindo? Sim. Eu ia perguntar sobre o seu percurso didático, assim, porque eu entendi que ia ter a leitura, né, do texto com os alunos, e aí iam ser feitas algumas relações com filmes, né? E no final ia ter uma avaliação que ia ser uma produção de texto, dissertativo argumentativo, pelo que eu entendi, baseado naquelas perguntas. É isso? É isso, né? Tem a aula de análise do conto, né? Pode ser mais de uma aula, dependendo da turma. E tem a outra aula que são os paralelos com as outras linguagens. Aí, então, mostra exatamente aquela cena do Matraga, discute exatamente o Geraldo André e exatamente aquela cena do Bacurau, para ver no contexto de 65 e no nosso contexto atual. E aí, em casa, faz uma daquelas possibilidades lá. Seria para casa. Sim, porque ele precisa, acho que é difícil, ele tem que ter ruminar esse monte de informação e fazer com calma. Entendi. É porque aí eu fiquei pensando, na verdade, a sua interação com a gente foi a prática do que seria com os alunos, não é isso? Isso. Esse papel de ficar provocando. Isso. E aí, o que vocês acham? É isso? Sim. Entendi. Sobre isso que o Vinícius falou, me remeteu muito, assim, à questão do marxismo presente em sala de aula, assim, sabe? Não só na academia, mas em sala de aula. Tem um livro muito bom, que é Paradigmas do Ensino de Literatura, e um dos paradigmas que são demonstrados, assim, na história do ensino de literatura no Brasil é o social identitário, né, que é um pouco disso que eu percebi que você falou, assim, Lucas, de a gente observar o texto, analisar o texto sob uma perspectiva muito mais do que temática, muito mais vendo a obra literária como expressão cultural e o que ela pode demandar para a gente de discussão, de ampliação da consciência social, das figuras sociais que estão ali representadas, das formas de transformação social, e isso é muito presente até hoje, assim, na sala de aula Brasil, assim, até hoje é muito presente. E é uma contribuição importante, eu acho que o marxismo, aí eu vou dizer minha opinião, eu acho que o marxismo, com qualquer outro conjunto de conhecimento, de conceitos, é muito importante para a gente, fundamental. Eu acho que o problema é quando é só o marxismo, quando é só isso, aí realmente fica aqui. Você não parece que é só isso que existe, que é produzido no mundo, e você só tem essa forma de pensar. Aí eu acho que a gente, como professor, é importante estar discutindo mesmo, estar trazendo outras visões, outras linhas de pensamento. Não é, eu acho que na academia é realmente muito presente, mas tem professores que discutem de forma crítica, inclusive dizem, eu sou marxista mesmo, mas tem isso aqui, e tem contradições, nada é perfeito e único e maravilhoso. Não, é só entre diversas formas. Enfim, eu fiquei pensando nisso, e esse livro de Poussin, assim, para quem for da área de ensino, de literatura, é muito bom. Muito, muito bom. Discute várias coisas. Fica legal, aí, não conhecia não, anotei aqui. É Paradigmas de Ensino de Literatura, Rio do Cosson. Muito bom. Qualquer livro de Cosson é muito bom também. Letramento literário. Super top. Você falou, enfim, eu concordo total, né? O marxismo tem que entrar na sala de aula. Às vezes a gente tem que maquiar, né, para não ser perseguido,
não dar o nome de Marx, só fazer as análises materialistas. Mas tem professor sério, né, os orientadores sérios, eles sempre falam assim, beleza, qual é a sua pegada? A sua perspectiva é marxista? Beleza, vai nela, mas você vai ter que ler a psicanálise, a hermenêutica, a esotérica, tem que, enfim, realmente olhar todas as faces aí, senão reduz muito qualquer análise, não só literária, né? Concordo totalmente. A literatura é arte, né? Acho que ele tem que pensar. É uma forma de conhecimento, sim, mas é expressão artística, então é muito amplo. Dá para você olhar sobre vários vieses. Essa ideia que você trouxe, assim, trabalhar com os filmes, eu pensei, poxa, dá para fazer tanta conexão com geografia, sabe? Fazer conexão com outro professor de outra área, com sociologia, sei lá, fazer um projeto bem legal. Enfim. Legal. Débora, você quer falar? Porque acho que foi o Vinícius que comentou sobre o Walter Benjamin. Rapidinho. Aí, eu lembrei que eu estava lendo um texto dele, que era bem sobre mito, que ele pegava a obra de Leskov. Eu não sei se é pertinente, na verdade, para a aula, mas eu me lembrei disso. E o senhor falou sobre mito como modelo, que realmente fez sentido para mim, mas nesse texto ele fala do mito bem o contrário disso, porque ele pega a obra de Leskov, que é escritor russo, e Contos de Fadas, faz uma análise de que eles propõem é quase uma coisa mítica para mim, pelo que o senhor falou. É um modelo de comportamento de como o homem deve ser, e aí ele fala que isso é uma forma ancestral que a humanidade criou de escapar do pesadelo mítico. Aí, esse conceito dele de pesadelo mítico, eu até hoje, faz um tempo que eu li esse texto, e até hoje eu não consegui entender qual é, porque realmente eu vejo o mito dessa forma, assim, que você falou mais. Desculpa, você está falando do Benjamin? Isso, Walter Benjamin. Tá. Eu também li faz tempo, né? O foco do Benjamin é mostrar ali no narrador, né, do Leskov, né, o Lady Macbeth sei lá, tem um nome russo, né, essa novela do Leskov, bem interessante, que é uma revitalização do Shakespeare, né? Qual é o objetivo dele? Fala assim, bom, a nossa experiência está indo para o espaço, não vai ter mais narrador. Depois da Primeira Guerra Mundial, todo mundo volta traumático, ninguém consegue trocar experiências mais. Sim, né? Narrador o texto, né? Isso. E aí ele fala, bom, e aí as histórias populares não vão ser mais transmitidas, a experiência se perde, total. A parte do mito eu realmente não lembro, eu precisava ver o que ele fala, mas não precisa pensar sempre o mito em narrativa e uma história extramundana. Mas essa parte eu vou ficar devendo do narrador. Se der tempo, eu vou tentar dar uma olhada para ver o que ele está discutindo ali. Beleza, valeu. Falou. Vinícius, quer falar alguma coisa? Ou só tá com a mão? Desculpa, Lucas. Eu levantei aquela hora e esqueci de abaixar. Tá, beleza. Povo, chega, vamos almoçar? As aulas estão ficando cada vez mais teóricas, hein? Daqui a pouco já vai virar teoria literária 1, isso aqui. Então, semana que vem, Sara Palha, que também está em Sagarana. Outra pegada agora. Valeu, gente. Obrigado. Obrigado. Até mais, professor. Valeu, até. Tchau. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau. Obrigado. Até semana que vem.